Então é isso, gente. Desculpa aí pela demora, estava rolando um sync. É isso? Então, sync está feito. Beleza, então agora eu vou pedir que os nossos convidados se apresentem brevemente, fale um pouquinho da sua formação, assim, quem são e onde trabalham, e depois a gente vai começar a discutir sobre 3 eixos temáticos que eu separei aqui, que são a história, e aí é muito bacana a gente ter uma roda aqui onde tem gente de 2 gerações diferentes, né, artistas de 2 gerações que podem falar um pouquinho dessa trajetória, dessa linha histórica. Depois a gente passa para política, e aí é que o bicho pega mesmo, e depois formação, e aí formação do artista circense e formação de público. Tá? Então, primeiro, as apresentações. Woody, começa por você. É legal só comentar que é bacana, né, uma roda onde tem vários microfones. Geralmente é um só que fica passando. Então, muito lindo isso. Vai lá, Woody. Tem um para cada um, é tão incrível isso. Tem um punhado de microfone, mas não funciona. Vê se tem que ligar aí. Alô, alô? Ó, o daqui tá. Ó. Pega esse aqui, ó, Woody. Mesa de circo tinha que dar essas coisas. Alô. Alô. Agora tá. Bom, dizer de trabalho. Eu não trabalho em lugar nenhum. Eu sou vagabundo, já estou aposentado, está tudo bem. Mas o meu nome é Udi da Rocha Camargo, nasci em Araçariguama, faço questão, toda vez que dou uma entrevista, de dizer onde eu nasci. Não importa o tamanho da cidade, onde foi, eu gosto de dizer, sou de Araçariguama, já nasci artista. Eu já nasci artista, porque eu nasci no ninho da arte. Eu nasci numa barraca de circo, dentro de um circo. Com 3, 4, 5 anos de idade, eu já comecei a trabalhar. Esse é o meu currículo. Eu sou Iracema Cavalcante, eu não nasci no circo, na verdade, eu sou de Votorantim, que pertencia a Sorocaba, sou sorocabana de coração, de alma, amo essa cidade é a minha cidade. Nunca imaginei que um dia eu pudesse ser de circo. Na verdade, eu caí de paraquedas no circo. Eu fui por força de circunstância e acabei ficando no circo. Depois eu me casei no circo e assim foi. E eu continuei no circo e continuo no circo até hoje. Então, eu sempre digo, eu não nasci no circo, foi o circo que nasceu em mim. Então, eu, quando criança, gostava de assistir espetáculo. Por quê? Porque, naquele tempo, só existia o circo. Cinema era meio difícil e a gente quase não tinha dinheiro para ir assistir filmes no cinema. Então, era o circo, era o mais popular, era o mais fácil para assistir. A minha mãe era muito cirqueira, que eu falo que ela era cirqueira. Então, ela saía e assistia o espetáculo, o Circo Rosário, o Circo Universo e vários circos, porque Sorocaba foi uma cidade do circo. Todos os circos passavam por essa cidade. Então, aqui em Sorocaba, eu acredito que tenha sido a maior cidade que concentrou o circo-teatro. Porque antes era circo-teatro, não era circo, era o palco e picadeiro. Então, hoje, não. Você vê um circo, o circo é de números, né? Não existe mais o circo-teatros, infelizmente. Por isso que agora estamos aqui nós 4, tentando resgatar o circo-teatro, para que vocês, as crianças de agora, conheçam o que era o circo-teatro.
porque vocês não chegaram a conhecer. Porque o circo-teatro acabou em 1980, mais ou menos. Então, vocês não conheceram. Então, nós estamos fazendo esse projeto. Só que nós somos 4 veteranos. E nós estamos igualzinho ao Big Brother. Nós estamos vendo quem que vai ganhar 1 milhão. Porque quem que morre primeiro, né? Porque começamos com 6, 2 já foram. Agora só tem nós 4. Agora vamos ver. Eu acho que é o Udi que vai morrer primeiro. Vamos lá. Quando ela fala em 4, para quem não sabe, ela está se referindo também a Guaraciaba Malhone e a Edmeia Pereira, que são... A Edmeia Rocha. Edmeia Rocha, e que são aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? os remanescentes de um outro fazer artístico circense e que continuaram na ativa até hoje. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, desde lá da década de 50, né? Que beleza. Então vamos lá agora, Gabriel, se apresente para a gente. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, especialmente com esses dois, né? Me sinto honrado aqui. Eu sou do Circo Escola, eu sou formado em Educação Física, aqui na Universidade de Sorocaba mesmo, Unip. E o meu primeiro contato com o circo foi através da Oficina do Saber, que é um projeto da Prefeitura. Fui direto trabalhar na escola do Abiteto, e lá eu conheci o Rômulo, que está aí com a filhinha dele. E lá ele me ensinou bastante coisa, fui aprendendo. Eu entrei com as minhas habilidades de recreação, com as atividades circenses, inserindo, né, nas atividades circenses. E eu tive que meter a cara, porque foi uma coisa que me conquistou. Caí de paraquedas também no circo, assim do nada. Fui me apaixonando cada vez mais, fui me interessando, procurando saber. É muito difícil achar as pessoas aqui em Sorocaba do circo. Eu tive muita dificuldade para achar as técnicas, aprender acrobacias, aprender um pouco de clown, aprender um pouco de equilibrismo, malabares. Eu achei muito difícil achar isso no início. Com o Rômulo aprendi algumas técnicas. Aí eu achei o Ale e a Geisa. Eles me ensinaram muitas coisas. Eu fui procurar, porque eu estava desesperado, eu precisava ensinar acrobacias para as crianças, e eu não sabia o que fazer, né? Então eu tive que pesquisar na internet, e aí, através do Ale e da Geisa, eles me ensinaram bastante coisas rápidas num dia só. E consegui ir aplicando com as crianças ao decorrer do tempo. E cada vez mais fui procurando saber onde tinham pessoas, onde eu achava essas técnicas para eu aplicar com as crianças. E cada vez mais eu percebi que era difícil achar isso. E um dia na faculdade, eu estava cursando a faculdade em 2009, e eu fiquei sabendo de um pessoal que trabalhava com aéreos, tecido e trapézio, e eu achei a Bia, está ali, minha noiva hoje. Eu achei ela e comecei a aprender, né? Ela dava aula lá, na casa dela mesmo, de tecido e trapézio. E eu comecei a gostar disso. Comecei a aprender algumas técnicas acrobáticas. E cada vez mais eu fui me aprofundando nisso, porque eu percebi que era ali o meu mundo. Sempre vim de atividade física, morei no sítio um grande tempo. Na verdade, toda a minha vida, praticamente, em Itapiraí. Sou nascido em Campinas, mas cresci, a minha vida foi em Itapiraí. E com ela aprendi muitas técnicas. E com ela, mesmo com ela e o grupo dela, era difícil achar as pessoas para achar as técnicas acrobáticas, circense em geral, malabares, equilíbrio, entendeu? E conforme o tempo, a gente ia em convenções de circo, né? Existem as convenções paulista e a brasileira, e outras mais. Eu conheço a brasileira, que eu já fui. Paulo, qual que é aquela que vocês foram na ilha mesmo, na praia? Praiana, Caipira. Então, tem todas essas convenções, que são as formas mais fáceis da gente chegar perto do circo, né? E aprender mais. Então, vem pessoal do mundo todo, do Brasil, vem muitos malabaristas, pessoas de todos os ramos dentro dessa área, né?
E lá a gente foi aprendendo cada vez mais essas técnicas. E sempre estamos procurando lugares, mas a gente nunca consegue encontrar em Sorocaba. A gente tem que ir para São Paulo, para Campinas, que tem uma grande referência, que é o pessoal da Unicamp, que é o Marcos Bortoleto. Ele é um pesquisador também de circo. Exatamente, ele tem muitos livros. E ele é uma referência, uma referência muito grande para a gente, né? Do circo contemporâneo, que eu chamo de contemporâneo, que é o atual, que é o circo escola. Como a gente não veio do tradicional, né? Que eu gostaria muito de ter crescido no circo, porque a minha paixão hoje é o circo, eu trabalho com isso. Eu e a Bia, a gente dava aula na casa dela, eu comecei a dar aula de circo com ela, fui aprendendo cada vez mais. E até hoje a gente tenta buscar conhecimentos, se atualizar. O ano que vem talvez a gente consiga fazer a pós-graduação em circo, que fica em Curitiba, que é dentro da universidade deles lá, eles aplicam os estudos sobre as atividades circenses e acrobáticas, né, que misturam com um pouco de ginástica artística. E eu acho que é isso. E hoje a gente tem uma escola de circo um pouco maior, a gente conseguiu ampliar porque a procura era maior, e hoje a gente está bem contente, tem muitas pessoas vindo até nós, aprendendo as técnicas. Então, é uma forma da gente ensinar essas técnicas, não deixando morrer, né, essa história, ensinando como cultura e como atividade física também. E lazer, né, porque muitas pessoas vão lá para se divertir. É uma técnica onde a pessoa ela tem um condicionamento físico e ela se diverte ao mesmo tempo, e é diferente de tudo, né? O mais interessante é isso. Legal, Gabriel. Olha, gente, então vamos lá. História. Eu sou apaixonado por essas pessoas aqui, porque, como eu disse, foi o meu primeiro projeto aqui em Sorocaba, em 2004. Eles não só se tornaram meus amigos, como também meu objeto de pesquisa. Estou confessando, vocês são meu objeto de pesquisa na minha graduação e agora num possível mestrado na USP no ano que vem, que eu estou engatilhando lá. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o circo-teatro, esse histórico, né? Eu tenho lá bastante. Que lindo, eu vou mesmo. E vou te incomodar bastante. E como isso vem sendo modificado ao longo do tempo, a tradição e a ruptura, né? Como essa nova roupagem, aí o Gabriel vai poder falar um pouco melhor sobre isso depois, como o circo vem se modificando, mas, creio eu, não, mantendo a sua essência. Então, eu gosto de pensar em cultura como um cultivo de saberes, né? E, por isso, a gente não pode deixar de considerar aqueles que vieram antes da gente, né? E que têm um manancial de história dentro da arte, que a gente acho que precisa beber, sim. E, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês desde o início do circo-teatro, do Circo Guaraciaba, lá em 1958, foi isso? 46. Nossa. Por favor, no microfone, aí a gente já começa aqui a falar. E depois disso, depois dessa história até hoje... Alô. Esse, tá. Então, só um pouquinho. Aí vocês então já falem também, por exemplo... Conta quando você nasceu. Pode ser, vai lá. Não sei se você nasceu, foi eu. Bom, não. Desde o nascimento, acho que não. Melhor só da parte do circo mesmo. O negócio de a gente falar do circo, nós, os antigos, nós vamos buscar aquilo que ficou no passado, que não tinha técnica, que se aprendia mais na marra do que tecnicamente. Nós sempre tínhamos alguém no circo que podia ser um técnico de ensinamento de números, de saltar, de trapézio, de argolas, tudo que existe hoje no mundo olímpico, o circo já fazia. E nós começamos assim, com esse estilo de aprendizagem. Então, os nossos pais, quando iam ensinarmos nós
assaltar, então ele falava fiflap, rondada e salto mortal, que hoje chama de outra maneira. Aí o que fazia? Tem que saltar, tem que tirar em linha reta, não pode desviar. E para que não desviasse da linha reta, vocês vejam o que se fazia antigamente. Pode até se dizer que é uma estupidez. Mas os pais aprenderam assim, ensinavam os filhos assim. Punha-se um corredor no picadeiro até a saída que nós chamávamos de frontispício, ferramentas em linha, do lado de cá e do lado de lá. 1 metro, ali punha-se a picareta, enxadão, foice, facão de ponta para cima, tudo. Uns 8, 10 metros. Vai saltar aí nesse meio. Se você sair para lá, você vai se machucar. Era assim o ensinamento antigamente para os acrobatas, para aqueles que saltavam, que faziam número de acrobacia. Tinha que saltar naquele meio, porque se você saísse, ia se machucar mesmo numa enxada, num enxadão, numa picareta. Então, nós aprendemos assim, vamos dizer, na marra. Só que se formavam grandes artistas por causa desse medo, por causa dessa proibição. Então, eu aprendi assim. E quantos da minha época aprenderam assim também. Aí, mais tarde, veio trapézio, eu fiz argola, eu fiz corda indiana, e um punhado de coisas. E eu pensava comigo mesmo, mas por que ensinam assim? Por que o meu pai é assim? Por que os tios é assim? Porque eu não conhecia a técnica de circo e nem conhecia a tecnologia que veio mais tarde. E nem os meus pais também sabiam disso. Então, eles sabiam ensinar dessa maneira. Aí depois, mais tarde, veio número de canto, eu cantei, eu apresentei espetáculo, eu fui diretor de espetáculo, eu fui ensaiador, fui palhaço, mais tarde vim a ser humorista caipira. Depois veio o teatro. Quando eu estava com uns 45 anos, eu caí de um número de uns 8 metros de altura e quebrei o tornozelo. Aquilo foi um desespero. Na época não se tinha um SUS, não se tinha um pronto-socorro. Era difícil, tinha um hospital na cidade. E a gente, como artista, não tinha condição, não tinha direito de entrar num hospital. Então, concluindo, eu fui parar no hospital por intermédio de um vereador de Ourinhos, que era muito conceituado na cidade e tinha qualquer coisa no hospital. Eu fui parar lá. E aí fui engessar a minha perna. Quando eu cheguei no hospital, olha aqui, eu tenho as pernas tortas, mas eu já nasci assim, com as pernas tortas. A família toda tem
essa deficiência. Quando eu cheguei no hospital, naquela época, sem uma coisa mais elevada, olharam na minha... Ui, vamos botar a perna dele na prensa que quebrou, está tudo torto. Nossa Senhora, aquilo para mim foi um desespero. Eu falei, pois, não, eu já sou assim, eu tenho as duas. Aí levantei a outra perna da calça, aí viram que eu tinha as pernas tortas. Eu fiquei 8 meses com gesso na perna. E daí, desse tempo em diante, eu parei de fazer números. Eu não quis mais, tomei medo. Porque havia muita dificuldade em se cuidar de um artista. E aí os meus filhos foram vindo, foram nascendo, foram crescendo, e eu também não passei números arriscados para eles, para nenhum deles. Falei, não, eu já se machuquei, eu não vou machucar mais ninguém. Parei, não fiz. Fazia os números mais de chão, menos perigoso, e assim eu cuidei da minha família com números baixos, números de chão, com as filhas, com o filho. Eu tenho um filho que odeia fazer rola-rola. Aquele negócio que põe o cilindro, põe a tábua em cima, ele odeia. Porque eu passei para todos eles, os 3 filhos, aquele número que era mais prático, era mais fácil. Ele ficou louco da vida. Mais tarde ele foi procurar a fazer tantas outras coisas, tantos números, que ele foi conceituado um dos grandes artistas brasileiros, um dos grandes palhaços brasileiros, que é o Cochicho. Trabalhou com Celto Mello, trabalhou num circo na Europa, com Tiani, trabalhou com Beto Carreiro. Ele ficou fabuloso, mas ele foi fazer por conta dele. Eu não passei nada para ele por causa daquela temeridade que me aconteceu. Agora, o teatro veio mais tarde. Agora, o engraçado é vocês saberem que eu sou de um circo primitivo. Eu nasci num circo que antigamente, há muitos anos atrás, esse circo fazia mais cidadezinhas bem pequenas, ou às vezes um sítio. Tinha um sítio lá, tinha uma venda, um campo de futebol. A gente ia para lá, armava o circo, trabalhava quinta, sábado e domingo. 3 dias. E isto quando não chovia. Porque se chovia, não tinha espetáculo. Porque não existia lona, não existia o plástico, não, era pano de algodão. Então chovia tudo lá dentro mesmo, então não tinha. O material do circo era carregado em carroção de cavalos, ou então com um carro de boi. Era aquele carro de boi, botava o material e aí puxava o material. Para mim era divertido, que eu era molecão, eu saía correndo atrás do carro de boi, nem subia no carro de boi, eu viajava a pé. Por causa do barulho, do rugido do carro de boi. O carro de boi ia tocando, as rodas do carro de boi faziam. E eu ia atrás, correndo, saltando, brincando. Para mim, isso foi espetacular, que eu guardo até hoje na minha lembrança. Foi uma vida maravilhosa. E aí veio vendo os tempos, veio vindo, a gente foi crescendo, foi passando para circos melhores, e aí veio o teatro. Quando eu caí do número, que eu me machuquei, falei, não vou fazer mais isso, não.
eu vou fazer teatro. E aí eu me envolvi no teatro e estou até hoje. Agora, nessa época, a gente era palhaço. Eu já entrei em cena no Picadeiro com 3, 4, 5 anos de idade. Já era palhacinho, já fazia as gracinhas que me ensinaram a fazer. E, com o tempo, eu vim aprendendo mais. Então, eu vim aprendendo na prática. Desde que eu nasci, eu vim na prática. É por isso que hoje a gente tem essa cancha danada de ensinar umas novos. A gente nunca foi técnico, nunca contou com uma tecnologia de ser um professor. Não. Era na experiência mesmo, na prática. Como o menino ali falou, agora tem as escolas, tem a física. Antigamente não tinha física, não tinha nada, era na marra, se fazia mesmo, daquele jeito. E aí veio vindo toda essa experiência, todo esse contato com o mundo artístico. Aí comecei a fazer teatro e estou até hoje fazendo teatro aí no Circo Guaraciaba, que eu trabalhei com esse circo aqui em Sorocaba 12 anos. Nós percorríamos as vilas e aí tinha um repertório muito grande de dramas, comédias, de artes cênicas, de bailados, de quadros encenados. Era essa a nossa vida. E nós viemos vindo aprendendo tudo isso, fazendo na prática, fazendo na experiência. E somos isso que nós somos hoje. Todo mundo hoje, mas que coisa! E vocês fazem, onde é que aprendeu? Onde é que fez? Nada. Foi da prática, foi vendo, foi assistindo, foi vivido isso aí. Eu tive com a Iracema no Rio, de um espetáculo de umas palhaças, e não sei por que alguém lá soube e convidou nós. Não, a Iracema, o lançamento do livro, a Iracema diz que tem lá o Fedeguso, traz eles então, vamos trazer. Aí nós fomos para lá se apresentar. E nós chegamos lá e se apresentamos, contamos meia dúzia de piadinha, cantamos uma embolada, fizemos um desafio, terminamos, e eles vieram, puxa vida, que técnica! De que escola vocês vieram? Quantos anos vocês encantam junto? Quantos anos vocês ensaiaram isto para fazer? Que coisa maravilhosa! Nós ensaiamos anos nenhum. Nós ensaiamos essa semana lá em Sorocaba, lá, cantamos 2, 3 vezes juntos. Mas como? Como é que pode? Pode, porque nós já vimos de um processo de aprendizagem sem técnica. Nós viemos de um processo de aprendizado tranquilo, ao decorrer da vida. Então, nós cismamos, o que é que vai fazer lá? Diz que tem que fazer um esquete, é assim que... nós vamos lá e fazemos, porque nós vamos buscar daquilo da antiguidade que nós já fizemos. Junta tudo e pronto. E está feito o espetáculo. Eu tive no Projac fazendo um espetáculo para os artistas da Rede Globo. Foi uma coisa fabulosa. Eu não acreditava que podia ser. A mulher lá que me chamou, disse, não, o senhor tem que trazer a roupa, trazer o violão, o senhor tem que pintar a cara, nós queremos o senhor caracterizado. Não, mas
Para quê? Não, porque o senhor vai falar do circo e tem que vir. Aí eu fui lá. O Boldrin entrou na minha frente. Aí eu fiquei assim, poxa vida, Boldrin é um nome na televisão. Entrou na minha frente, eu vou ter que entrar atrás. Porque tinha isso em circo antigamente, que você sabia que você não era aquela capacidade que o outro era. Então a gente tinha medo, sofria arrepios, tinha nervoso porque entrou um outro cômico na frente, ou quando vinha artista de cinema e tudo, a gente ficava. E quando o Boldrin entrou, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou entrar atrás do Boldrin. O Boldrin é um caipira. Para quem não sabe distinguir no mundo da arte, ele é um caipira, mas é um caipira mais de classe, assim. E nós somos caipira que fazíamos o caipira mesmo, aquele repertório de piadas, de esquetes, de causos. Aí me deu um friozinho na barriga. Mas aí eu falei, seja o que Deus quiser, se agradar, agradou, se não agradar, não agradou. Já me pagaram o cachê mesmo, já estou com o cachê no bolso. Aqui vá. E entrei em cima do Boldrin. Gente, como eu agradei para aqueles artistas da Rede Globo. Para mim foi um prazer, um negócio fora de série. Todos aqueles artistas vêm me abraçar, vêm me dar os parabéns, porque antigamente, quando nós trabalhávamos, o que importava para nós era o parabéns, era reconhecer que nós éramos artistas. Nossa, a gente fazia com amor. E quando o público vinha, nossa, mas o senhor é muito bom, a senhora é fabulosa, essa companhia, isso era importante para nós, mas muito importante mesmo. O dinheiro era pouco, que vocês veem, há 50, 60 anos atrás, não era fácil. Os circos não tinham a condição que tem hoje esses grandes circos. Vivia-se da bilheteria. Quer dizer, se não agradasse o público, não ia no circo, não pagava o ingresso na bilheteria e nós passávamos mal. E tivemos muitas vezes de grandes más situações. Vocês imaginaram? Tem tanta história de circo, mas eu tive numa praça uma vez, Rio das Pedras, aí para frente, aí. Alguém deve conhecer. E nós estávamos armando o circo, armamos, começou a chover, 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 não parava mais de chover. E aí o pouquinho de dinheiro que tinha, o pouquinho de recurso, foi acabando. Mas sempre a gente tinha alguém no circo com boa conversa, ia lá com alguém, conversava, aí mandamos o secretário ir num armazém lá. Vai lá falar com o homem lá, acabou tudo aqui, tem criança para comer. Ele foi lá. E ele tinha uma sanfona. Ele foi com a sanfona lá. Chegou lá, o homem, senhor, eu sou do circo. Já estou vendo que o senhor é do circo. Eu tenho essa sanfona aqui. Tá bom, e daí o que o senhor quer? O senhor vê que só está chovendo, o nosso pano não é lona, coisa. E nós estamos sem nada em casa, tem 8, 10 crianças, tem o pessoal todo para... E nós estamos sem nada. E eu estou pedindo ao senhor que o senhor nos dê algum mantimento, alguma coisa.
Eu deixo essa sanfona com o senhor aqui empenhada. Quando nós vier aqui pagar, o senhor me devolve a sanfona. Tá bom? Tá bom, o senhor é honesto, tá bom. E aí o dono do armazém serviu lá o que precisava e coisa, nós pegamos e levamos para casa. Continuou chovendo, não parava mais. E acabou. Aí, gente, tem que ir no armazém de novo. É engraçado o negócio. É triste, mas é engraçado. O secretário chegou lá e falou, senhor, não. Olha, eu servi, continuou chovendo, já acabou aquele mantimento. Nós viemos pedir para o senhor de novo, ele olhou bem para o secretário e falou, o senhor já comeram o instrumento. Fim do mundo. E assim tem tantas histórias de circo que aconteceram. Foi comprar um frango, trouxe um pinto para a companhia comer. Não dava nem para 2 pessoas comer. Mas é isso que eu consegui arrumar. Vamos comer um pouquinho cada um. Tá bom. Essas coisas aconteciam naquela época. Edmeia, por favor, pega o microfone, por favor. E você vê, né? No filme do Celto Mello, ele está concluindo agora. Tem uma passagem do Celto Mello que ele fica vendo um ventilador e ele precisa sair do circo, arrumar uma carteira profissional para poder comprar um ventilador. E era assim mesmo. Nós levamos 1 ano para comprar uma geladeirinha em casa. Aquela geladeirinha pequenininha. Elefante branco. Porque era assim mesmo. Porque nós não tínhamos residência fixa, nós não tínhamos quem ia vender para nós. Créditos. Chegava numa loja, vinha todo mundo receber. Você falava que ia comprar. Todo mundo te atendia. Quando você dizia que era do circo, sumia até o gerente. Acabou, sumia. Até o gerente desaparecia dali. Exatamente. Era essa a verdade. Não tinha como comprar. Por quê? Porque o nosso mundo era aquela em volta da cerca. Itinerância. Né? Você não tinha vizinhos, porque agora você passa apurado, você vai no vizinho, né? Buscar no vizinho. O circo não tem disso. O circo somos nós e nós mesmos. Então, nós somos famílias. Por isso que nós somos unidos. Porque nós somos famílias. Um socorreu o outro. É a nossa vida, é a nossa... eu falei agora, eu postei uma foto agora esses dias, do Céu Uniu 2 Corações, eu coloquei a foto de nós 4. O Céu Uniu 4 Corações. Que é nós, eu, Horaciaba, Edmeia e o Udi, somos nós, famílias. Nós estamos de mais de 50 anos de amizade. Você entendeu? É a nossa vida. Nós estamos teimando. Agora, tudo isso que aconteceu, passava assim, sem se perceber. A gente não ligava, a gente entendia que aquilo fazia parte daquela vida que nós vivíamos. Então, as dificuldades, os transtornos, nada disso nos afetava. Nós continuávamos. E que passava tudo isso, dava um espetáculo, enchia o circo, enchia a casa, pronto, todo mundo já tinha dinheiro, todo mundo já saía para farra, todo mundo já saía tomar pingão e acabou. Era assim a vida. Então, nós continuamos. Agora, gente, eu me sinto feliz de ter nascido em circo. Sinto um agradecimento a Deus por Ele ter me posto no mundo como um artista circense. Esse é o meu prazer. Sempre foi. O Fedegô, se pudesse comprar um cirquinho para ele agora, ele ficava feliz. Eu digo ainda até hoje, se eu pudesse morrer hoje embaixo de uma lona de circo, seria a morte mais feliz que eu ia ter entre todos os viventes do mundo. Mas
Então, o meu caso já foi diferente. Eu entrei... Eu gostei assim, de assistir, né? Em 1964, aí eu entrei fazendo bilheteria no circo. Fazer bilheteria. O Pirulito me ofereceu para fazer a bilheteria, o bilheteiro tinha saído, eu fui lá, ganhava mais, claro. Aquele tempo, o serviço para a mulher era meio difícil, né? E em 64, você não conseguia emprego, é só de empregada doméstica e ganhava, no meu caso, nessa época, eu ganhava R$6, eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde, trabalhando de empregada doméstica. Aí o Pirulito me ofereceu para fazer bilheteria 2 horas e me pagava R$20. 20 cruzeiro, 20, sei lá que 20 que era. Você entendeu? Já nem sei mais. Já mudou tanto, né? Então, aí foi dessa forma, gente, que eu entrei no circo. Aí, depois de eu lá no circo, eu fui vendo aquela coisa maravilhosa. Eu sempre gostei de cantar. Isso porque a minha família, meu tio, tocava violão e eu estava sempre cantando com ele. Então, eu já tinha uma veia. Mas a minha família, ninguém é de circo. Aí eu cantava com ele, tudo, e o regional estava ali ensaiando, o regional Guaraciaba ensaiando, e eu estava sempre perto, E um dia eu cismei de cantar. Ave Maria, dos meus andores, entendeu? Aí o Matheus, ele disse, você canta, você tem uma voz bonita, vem cá, venha, você precisa ensaiar o seu tempo. Aí eu comecei a ensaiar com ele. O Pirulito passou e me ouviu cantar. Pronto, ele já disse, não, você vai cantar no show. Porque era o Udi com a Zuméia, com a primeira esposa dele, eles cantavam músicas de cascatinhana. Aí tinha o Tony que cantava, a Terezinha cantava de maiô, né? Terezinha Maísa, que é a irmã da Edmeia, cantava de maiô. Não, você vai cantar também. Aí ele queria que eu pusesse maiô. Eu falei, com essas pernas finas que eu tenho, não, não ponho mesmo. Não, eu canto de vestido longo. Tudo bem, até que convenci ele, concordou de eu cantar, então eu tinha o meu estilo. Chapéu, luva, vestido longo, aquelas coisas todas, né? Cada um criou o seu estilo, eu criei o meu. Aí eu cantava samba canção, essas coisas, e fui tempo cantando. Aí passaram o tempo, e ele buscava atriz para vir trabalhar, porque estava faltando atriz. Então, ele ia buscar a Marina, uma atriz que morava na Vila Cis, né, para fazer o papel do ébrio, a Salomé. Aí, um dia, eu falei para ele, seu Júlio, porque o nome dele é Antônio Malione, mas a gente chamava ele de seu Júlio, porque é uma história interessante também. Ele, com 18 anos, que ele foi descobrir que ele chamava Júlio e não Antônio. Você vê que coisa, porque o pai dele chamava Júlio, então todo mundo chamava Júlio, 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 aí foram ver na certidão dele, ele chamava Antônio Malione, entendeu? Então, é uma coisa interessante também. Aí, eu falei, por que o senhor não deixa eu fazer a Salomé? Aí, ele começou a tirar sarro de mim, eu fiquei, imagine, eu já era meio espírito de porco, já sou espírito de porco, imagina aquele tempo, né? Aí, peguei e saí, briguei com ele, xinguei, saí, fui embora. Bom, daqui a pouco ele chegou com o papelzinho, assim, porque naquele tempo eles davam o papel para a gente estudar, para a gente trabalhar, e pedia para a gente sentar lá na frente, assistir a que estava fazendo, vamos supor, a Salomé, para a gente ver como fazia, para depois a gente fazer. Então, era essa a nossa escola. Entendeu? Nós não tínhamos assim faculdade, nós não íamos na escola para aprender, nós não tínhamos escola, nós tínhamos um pelo outro. Então, você via fazendo, aí você criava a sua forma de fazer, mas você já sabia mais ou menos como é que fazia. Você entendeu? Aí eu fui fazer a Salomé. Acho que nunca mais eu fiz a Salomé tão bem como eu fiz aquele dia de tanta raiva que eu estava. Então, é assim. Agora, eu gosto muito de fazer papel de caipira, porque eu sou caipira. Eu, no papel de caipira, nossa, eu faço miséria em cima do palco. Teve uma peça Cara Suja, que eu com o Udi, nós fizemos caipira, mas foi um show, né, Udi? Tem uma cena com o Udi, eu fico falando para o compadre, nossa, compadre, como está bonita a sua plantação. Aí eu digo, mas a plantação que nós plantemos, tá aí, tem de tudo aí na roça aí. Nossa, que
que beleza, compadre. Não, tem, você precisa ver feijão. Verdade. Não, é uma feijoada que não tem Nossa, que tamanho. maravilha. Arroz. Arroz. Mas tem arroz. É aquela arrozada que não tem Ai, tamanho. compadre do céu, que maravilha. Mandioca. Que mais? Mandioca. Mandioca. Ai, Não. compadre. Você olha no terreiro aquela mandiocaiada que não acaba. Mandioca. Ai, eu adoro mandioca, compadre. Cebola. Cebola. Você olha no terreiro aquela ceboiaiada que vai embora. Mas, compadre, fala uma coisa pra mim. E você bota isso pra fora? Não, só para dentro. E você consegue botar pra dentro ainda, compadre? Eu faço uma forcinha, né, comadre? Você entendeu? Então, Comadre, e cará. cara, nossa. Você olha no terreiro, é aquela... Olha, vai embora. Muito bom, muito bom. Entendeu? Então é essa nossa, o circo teatro, aquilo que nós estamos passando, tentando passar, né? E espero que tenha conseguido pelo menos 50% daquilo que foi a nossa intenção, que isso daí foi criado em 2000, que nós fomos convidados para a TV Metropolitana para dar uma entrevista sobre o Dia do Circo, a Semana do Circo. E nós fomos e lá encontramos com o José Rubens. Aí o José Rubens conversando com o Black, aí surgiu a ideia de reviver a Semana do Circo. Então, todos os anos, tinha aqui na biblioteca infantil, que começou com a tenda com o Céu, né? Que era o Black que ia fazer o Céu com o Mantovani. Depois o Mantovani morreu. Aí passou um tempo, depois o Dyer que fizeram o Céu. Aí fizeram a Lona. Depois, mais tarde, fizemos a Lona aqui. E aí começou todo ano a Semana do Circo. Desde então não pararam mais, né? Peça todo ano. Depois a prefeitura cortou a verba e você sabe que artista não pode trabalhar sem ganhar, né? A gente trabalha, mas a gente tem que ganhar. Então, aí parou aqui, aí o Alexandre começou com os projetos. E os projetos, e graças a Deus, teve o ano passado, nós ganhamos 4 projetos, que inclusive não deu para ser levado durante o ano, né? Que inclusive agora foi o Céu este ano, porque não deu para completar o ano passado. E até agora, graças a Deus, nós não paramos. E está agradando, quer dizer, essa juventude de agora, essas crianças de agora, então eles estão entendendo o que é o circo-teatro. Porque o circo-teatro é totalmente diferente do teatro que vocês fazem. Sim. Você entendeu? O teatro é uma coisa, o teatro vocês têm escola, eu acho maravilhoso, porque nós não tínhamos isso. Nós nem pensávamos em estudar. Você entendeu? Por quê? Então, eu acredito assim, que acho que foi por isso que o circo parou. Porque no meio do circo, no circo entre nós, tinha um ensaiador. Aquele ensaiador era o inteligente que ensinava para nós tudo o que a gente fazia. Não, a peça eu quero que seja assim, assim, assim. Aí ensaiava, marcação, tudo certinho. Aí íamos fazendo. Aí foram morrendo os ensaiadores. Aí não foi nascendo mais ensaiador. Aí os artistas, os filhos dos artistas não queriam ser mais artistas, eles queriam sair para fora, eles queriam ir para o outro lado. Então, o circo foi... Na verdade, foi acabando. Certo. Eu vou pegar um gancho aqui do que você Pega, falou, então pega. para também dar um pouquinho de palavra aqui. Desculpa, por uma questão de tempo e de protocolo, né? Não, se você deixar ela falar, nós fica até cantar. Seria maravilhoso ouvir todas as histórias que vocês têm, que são riquíssimas, mas eu queria puxar esse gancho que você falou da formação. Então, como o Gabriel trabalha numa escola que prevê a formação de artistas circenses, eu queria que você falasse um pouquinho, e aí a gente pega esse gancho também da história, como você vê o circo hoje se inserindo nessa história toda, e a questão da formação, eu vou colocar um pouquinho de lenha na fogueira aqui, porque houve muita polêmica, principalmente no ano passado, nas redes sociais, nos grupos de internet, assim,
sobre essa questão dos professores de educação física dando aula de circo e alguns dos tradicionais vendo isso não com muito bons olhos, né, porque sentiam que estavam perdendo espaço na formação, né, desses artistas circenses. E eu não vou emitir nenhuma opinião aqui, eu queria deixar essa discussão com vocês, assim, sabe? O profissional de educação física vindo a ocupar esse espaço na formação circense, porque tem também um estudo sobre anatomia mais aprofundado, e os circenses tradicionais que aprenderam isso de família, né, com seus pais, e que daí não tem um conhecimento acadêmico disso, mas tem um conhecimento de vivência, da prática. Como fica essa questão hoje? Eu vou te cutucar nesse sentido. Então, na verdade, eu não sou muito por dentro dessa parte, né? Eu não participo de tantas atividades que falam sobre essas coisas. Mas na questão de formação, nós temos nosso espaço, a Escola Usinarte, faz 4 anos, né, Bia? E nesses 4 anos, nosso principal objetivo não é formar nenhum artista, e sim trazer essa vivência para eles e esse conhecimento. Como eu disse anteriormente, as pessoas vão procurar como uma prática de atividade física e, ao mesmo tempo, um lazer, né? A questão da formação do artista. Eu e a Beatriz temos a formação de educação física, só que dentro do âmbito acadêmico, nós não tivemos nenhuma vivência em atividades circenses, nada, uma coisa que eu acho absurdo. Então, a gente aprendeu na prática, buscou pessoas que tinham esse conhecimento, fomos atrás cada vez mais, buscando cada vez mais o conhecimento para nós, para agregar na nossa vida e poder ensinar, transmitir isso para as pessoas que frequentam o nosso espaço. Nós temos, sem querer, nós formamos um artista que ele é internacional hoje, ele chama Diego Salles, e ele entrou na nossa escola, e em 6 meses a gente viu uma dedicação muito grande dele com as práticas circenses. Então, ele começou a evoluir, ia todos os dias, enchia nosso saco, mas a gente viu isso, um interesse muito grande que a gente não via em nenhuma das pessoas, porque cada pessoa que vai lá, ela já tem o seu trabalho do dia. Elas vão para praticar atividade física, elas não querem academia, elas querem uma coisa diferente hoje, né? A academia eles já estão de saco cheio da academia praticamente, principalmente as mulheres. Então, esse garoto, ele foi lá, o Diego começou a praticar, a Bia começou a passar muita coisa para ele, algumas coisas eu conseguia passar para ele também. E ele virou um contorcionista. Ele conseguiu ver isso que ele tinha, uma facilidade na flexibilidade, né? E aí ele começou a treinar na casa dele, mandava foto de madrugada que ele estava treinando e tal. E aí, como eu e a Bia, nós temos uma companhia de circo, onde a gente se apresenta, que é o grupo da Usinarte mesmo. Na verdade, era um grupo antigo, né? Aí ficou eu, a Bia e mais umas 3 pessoas de um grupo antigo. E cada um tinha uma função lá. Um era trapezista, o outro era do tecido, né? E aí a gente começou a passar as técnicas para o Diego e ele acabou indo para o nosso grupo, agregar, né, para apresentar e mostrar esse talento para as pessoas. E aí, sem querer, algumas pessoas de São Paulo, de uma agência, mandaram para a gente pedindo artistas para trabalhar em cruzeiro, essas coisas. E nós indicamos ele, né? E ele acabou indo para lá,
ele dava aula de inglês, mas ele não era contente. E ele queria muito o circo. Ele queria e começou a se dedicar cada vez mais. Ficou meio louco pelo circo, assim, sabe? Acho que a gente fica meio louco, né? E aí, ele passou no teste que tinha que ser feito para o navio. No fim das contas, não deu certo o navio. Ele passou em todos os testes, foi para São Paulo várias vezes, e não deu certo o navio, o cruzeiro que era para ele fazer. Porque hoje dentro dos cruzeiros, tem muito artista circense, né? Eu nunca fui no cruzeiro, mas eu fico sabendo, né? E é muito bom, né? Ah, é bonito em qualquer lugar, né? E aí, ele conseguiu fazer um contato com uma outra agência, no mesmo período, né? E ele conseguiu ir para um resort que ficava na Grécia, Bia? Ele foi para a Grécia, depois ele foi para o Egito, trabalhando por essa empresa que ficava nos resorts. E ele fazia tecido, ele fazia trapézio, tudo com as habilidades de flexibilidade, né? Porque hoje não, né? Mas sempre a flexibilidade faz parte e fica bonito em na acrobacia, no tecido, no trapézio. Sem flexibilidade você não deixa tão bonito, né? Tão limpinho. É difícil. Então ele se saiu muito bem. E ele, acho que foi 1 ano mais ou menos que ele treinou com a gente. E ele foi muito rápido. Foi muito rápido. E ele tinha essa facilidade. Ele morava com os pais dele, então ele saiu do emprego, começou a se dedicar somente a isso. Então ficou mais fácil. Quando ele começou a se dedicar só a isso, facilitou tudo para ele. E aí ele acabou indo e a gente conseguiu formar um artista. Aí eu e a Bia falamos, pô, que legal isso, a gente conseguiu formar um artista, uma pessoa que teve interesse. Será que um dia a gente vai conseguir ser uma escola profissional, onde a gente vai profissionalizar mesmo esses artistas, fazer com que eles formar esses artistas, né, um dia. Mas ainda tem pouco tempo no mercado. Então a gente precisa ter mais experiência, a gente precisa aprender muito mais para ter essa capacidade de formar um artista de verdade. Ele foi uma exceção. Mas essa capacidade não depende de você, porque dentro do próprio circo, dos filhos dos artistas, tem criança que ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Você entendeu? Então, depende dele querer ser artista. Depende do que está o aluno que quer ser artista. Não você que vai formar o artista. Ele já vem formado e ele vem buscar. Não é você que vai formar. Igual aconteceu com ele, né? Exatamente. Porque no próprio circo é um dom que já nasce. Ok. É um dom, realmente é um dom. O que a gente viu nele era um dom, né, Bia? E foi a primeira vez que a gente viu isso. Acho que estamos em 10 ou 9 artistas hoje no grupo, onde cada um tem sua função, a gente tem nossos treinos. Então, assim, não temos nenhum, né, que teve essa capacidade toda e essa facilidade de ir para fora, conquistar isso. É muito difícil, é raro. Mas é o caso do palhaço. Qualquer um pode ser palhaço. Você pode ensinar qualquer um a ser palhaço. Ele vai ser palhaço. Agora, precisa ver se ele tem a graça de ser palhaço. O dom. Que eu tive 2, 3 filhos, só um foi palhaço. Bom. Você pode fazer até por experiência, até por ver. Agora precisa ver se tem a graça, a jocosidade de ser um palhaço. Esse que é o importante. Certo. Se não tiver o dom, vai ser palhaço por ser palhaço. Isso aí não é só o palhaço, É todos. Qualquer artista. Atores também, todos. Ok. se tiver o dom, você não é, não. Você entra em cima do palco. Para ser elaborado, né? É isso. Gente, a gente vai ter que ir espremendo um pouco, porque ficou apertado ao mesmo tempo. Eu queria...
É culpa do Carlinhos, ó, que esticou muito o debate de teatro. Mentira, tá brincando. Olha, eu queria agora abordar um pouco o que é o importante dessa discussão, assim, a relação do circo aqui em Sorocaba com o poder público, e também, além da esfera municipal, na estadual, federal, os editais. Mas eu acho que, como a gente já está em 10h30, eu acho que é mais importante abrir para o público, porque eu acho que aí essas questões virão ou não, e porque o importante é a ágora, né? É esse momento de troca, eu acho que a gente não pode perder, e já passou do horário, né? Então a gente vai abrir um pouquinho aqui para vocês e vamos trocar aqui, né, nessa roda de prosa. Alguém? Não para mais, é isso mesmo. Vamos lá, ó. Paulo Galindo, Fusquinha. Boa noite. Eu sou o Paulo Galindo, palhaço Fusquinha de Porta Aberta. É tanta coisa e a gente já está mais no finalzinho. Eu gostaria de falar um pouco sobre um pouco do circo urbano que a gente tem muito no país, que ele vem de uma história diferente do circo tradicional. Por exemplo, na Argentina, a gente teve alguns palhaços que, no final da ditadura, começaram a ir para a rua e começaram a investigar circo e começar a fazer na rua. E desses artistas que já estão na rua há 25 anos, são meio que a primeira geração de rua contemporânea, não sei se é assim que eu posso dizer, né? E um deles, por exemplo, é o palhaço Chacovache, que a gente conhece, que ele já veio para cá. A gente tem também o palhaço Tomate. A gente tem, na Argentina, também um palhaço que chama Ricky Ra. E todos esses artistas vieram de muito tempo atrás e meio que abriram o caminho para a área de circo que eu faço hoje, que eu faço muito circo de rua. E junto com esse caminho surgiram muitos os malabaristas urbanos, né? Porque o malabares, não sei se na época, não sei como foi, mas o malabarismo parecia ser a maneira mais fácil de se fazer circo, né? Tanto que acredito que é a categoria mais popular do circo é o malabarismo. E com isso começaram-se a viajar os países e a se comunicar entre os países, né? Uma grande ferramenta que levou a essa comunicação dos artistas de circo foi a apresentação em praças, em calçadões, em frente de bares, com mesas fora ou até dentro de bares. Os artistas começaram a poder ganhar seu dinheiro, poder sustentar e viajar autonomamente, né? Porque nós temos também o artista mambembe de rua, né? Que o circo começou com esse artista, né? Se a gente for buscar na história, e depois o circo foi formado como ele é hoje. Mas acho que em paralelo aí sempre houve o artista mambembe de rua, né? Das feiras populares, né? Comédia dell'arte. Sim, desde essa época, né? Bom, e aí a gente acaba tendo... Eu, por exemplo, eu costumo falar isso, que eu aprendi a falar espanhol dentro da minha casa, em Presidente Prudente, que eu morava em Presidente Prudente, com artistas que eu recebia na minha casa. Acabei formando um grupo em 2008, e tinha 4 argentinos e um chileno, aprendi a falar e entender espanhol assim com eles, sem antes ter saído ou estudado. E a gente tem uma troca muito bacana, né, com essas viagens, com esses artistas mambembes. Eu tenho um conhecido meu que é um chileno. Os chilenos são as referências do malabarismo na América Latina, né, pra gente. Argentina e Chile são muito bons. E você olha o cara fazendo, é difícil você ver esse cara em circos de lona. É um nível extraordinário e ele se apresenta mais nos semáforos e nos calçadões. Essa é a vontade dele. E a gente conversando entre esses artistas urbanos que a gente costuma se encontrar muito, querendo ou não, a gente tem uma expressão popular chamada rádio peão, né? Na França eles falam celular árabe, que diz que me disse, e aí um conheceu o outro e viu o outro. E a gente acaba tendo uma rádio circense, assim, que perguntou onde é que está tal pessoa. Eu vi ele lá em Bragança Paulista, estava com um filho e tal. Bom, e sobre isso que eu gostaria de falar é que chega em Sorocaba, essa tradição morre, porque a gente tem uma proibição de arte de rua no semáforo. E nas praças não, mas já houve algumas ameaças de proibições em algumas praças, mas... no semáforo, por exemplo, essa arte ela não continua. Sorocaba é muito conhecida dentre os artistas mambembes de rua,
que não é uma cidade boa. Ela é muito mal vista. Não vai para Sorocaba, se que lá levam suas coisas. Quando minha relação com Sorocaba tem 4 anos. Que eu moro em Sorocaba tem 3 anos. Dei algumas saídas de alguns meses, agora recentemente que meu filho nasceu. Mas quando eu cheguei em Sorocaba, era numa outra gestão de governo, havia uma abordagem social, que era uma da assistência social, que era violentíssimo o que eles faziam, era um absurdo. Teve um agente deles que me ameaçou assim claramente, gritando na rua: se eu te ver de novo, você está ferrado. E aí eu conheci alguns malabaristas na cidade, que eu não vejo há muitos anos, e a gente corria, né? Então a gente estava lá se apresentando no semáforo, a gente via os caras, a gente saía correndo literalmente. Depois que mudou essa gestão, acalmou essa violência. Houve até relatos de um malabarista que foi sequestrado por esse pessoal, colocado dentro de um carro com arma na cabeça, uma coisa violentíssima, e jogado na estrada em Capela do Alto. Hoje em dia, a Guarda Municipal e a URBS fazem esse controle, né? Os agentes de trânsito eles chamam os guardas e os guardas vão abordar. Recentemente, a gente teve alguns amigos que estavam hospedados na minha casa que tiveram todos os seus materiais apreendidos, e eram muitos materiais. Juntava, acho que R$1.000 em materiais que foram levados e não foram devolvidos. E aí a gente até organizou o Festival na Faixa no ano passado, reunimos um monte de artistas, fomos até a praça ali próxima à rodoviária, ali na Marginal, fizemos um movimento bacana, houve até uma continuação desse processo, e eu tive que sair da cidade por conta do meu filho, mas enfim. Uma das coisas que eu gostaria de tocar, até pelo Plano Municipal de Cultura, para a gente pensar nisso, é como tratar, que é um assunto muito delicado, né? Como diferenciar um artista de uma pessoa que está numa situação de risco social, né? Como diferenciar uma pessoa que está sem emprego, está precisando vender uma bala, de um artista que realmente é um profissional. Ele, no mês passado, apresentou num Sesc, e esse mês ele está ali fazendo as suas apresentações num calçadão, num semáforo. Como a gente pensar o quanto atrapalha o trânsito e o quanto é importante esse artista estar ali acalmando o trânsito, que muitas vezes o resultado que a gente tem é muito legal, de pessoas que dizem: olha, você mudou meu dia, obrigado, parabéns. Outros que gritam, né, vagabundo e tal. Isso é um processo longo. Na Europa é muito grande essa cultura. Isso que eu ia falar agora, porque isso é uma questão que é a nível nacional, né? Assim, acho que a gente não tem... É uma questão de educação mesmo, de repente, para essas artes que estão se manifestando, esses artistas de rua, né? Porque na Europa realmente isso é visto com outros olhos. Os artistas saem daqui para... E se a gente for ver as manifestações folclóricas, né, populares no Nordeste, tudo é sempre rua, né? E aí quando você vem para um outro nicho urbano, parece que você não cabe. Eu não sei. Talvez a própria Jaqueline pudesse, acho que, colaborar agora com essa colocação sua, Paulo. Eu acho que é bem pertinente. Como a secretaria vê esse artista de rua, quando ele não está assim inserido num grupo, como Nativos, que já tem uma história, o artista que vai lá e leva seu materialzinho e se expressa, mas não é menos... Acho que é importante para essa cultura. E não sei se tem uma relação com a CEMOB também, como que veio isso, a mobilização urbana. Muito com a questão da legislação que vem do trânsito. Certo. Então, quer dizer, quando você se refere ao país como um todo, que não tem uma cultura estimulante para o uso do espaço público como equipamento cultural, como espaço de convivência. Então, quer dizer, qual é o modelo de cidade que nós quase estávamos nos tornando, e talvez eu tenha uma esperança que talvez não mais? A cidade dos condomínios, onde a convivência pública é colocada em 10º plano, e aonde o espaço que é privado e que é fechado em guetos é o que todo mundo deseja, né? Então, você pode ver que existe, da maioria das pessoas, um desejo enorme de ir para o condomínio, porque tem uma questão que é transversal, é violência, né? Você tem uma série de questões. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo criou um estímulo legal por imposto, que todo teatro que for de porta
literalmente na rua, vai pagar menos imposto, porque a ideia é a gente voltar a circular nas ruas, a se encontrar, a conviver, porque isso talvez nos torne uma cidade mais tolerante, mais amena, e uma cidade que provoca um senso criativo maior. Eu sou super a favor, a Secretaria da Cultura tem tentado implantar um projeto de política pública que é descentralizado e que usa o espaço público como equipamento de lazer, porque hoje, se a gente for falar em orçamento, a gente tem muito menos orçamento para construir, porque o problema não é construir, o problema é manutenção depois. Então, eu acho que o espaço público, na minha opinião, é um dos espaços mais importantes, e que a presença da arte, a presença dos artistas e a presença de um senso criativo na vida urbana talvez seja um grande refúgio, uma grande saída para a gente. Então, acho que a gente tem que discutir politicamente isso, mas, assim, a grande questão é que a gente tem que ir para o diálogo mesmo para a gente tentar quebrar a barreira do que é uma burocracia. Então, até onde eu entendi, toda a questão legal de Sorocaba está centrada na questão da faixa, né? Mas a gente lembra também que foi a única cidade do país inteiro, que é um movimento que já vem de bastante tempo, essa questão das leis, principalmente do artista de rua, que barrou a questão da faixa. Porque, como o Paulo disse, a gente começou com o festival na faixa, eu dei um pouco de continuidade nisso, e a lei não foi aprovada, que foi, na verdade, quando a lei entrou para a Câmara, ela foi aprovada unanimemente e foi vetada pelo prefeito. Aí, com essa argumentação da questão da lei de trânsito. Mas essa lei já foi aprovada em várias outras capitais e outras cidades, isso nunca foi citado. E aí a gente voltou a esse diálogo, voltamos a conversar com a prefeitura, levamos argumentos em relação a isso, porque, complementando um pouco do que o Paulo disse, muitos desses artistas de semáforo, isso é um tipo de trabalho, já é um estilo, porque foi argumentado assim, mas por que eles não estão se apresentando num circo? Por que eles não estão se apresentando na praça? A praça não serve para eles? Não serve, porque já se criou um estilo de trabalho. Ele tem um estilo de trabalho que ele fez pro semáforo. Hoje em dia, a gente não tem o artista de circo só dentro dos circos. Eles foram para as ruas, eles foram pro semáforo, eles criaram os números deles para aquele tempo do semáforo, e a forma de trabalho deles é aquela. Então, quando eu tiro a faixa, que na faixa eu não estou infringindo a lei de trânsito eu infringo se eu estiver na via de rolagem dos veículos, na faixa, não. Ali eu estou tirando o emprego de algumas pessoas. Estou tirando o direito delas de trabalhar. E eu lembro também, quando eu fiz essa discussão com o assessor do prefeito, ele argumentou que... mas e aí, quando tiver uns meninos lá jogando umas laranjas para cima? Como que eu vou saber se ele é um artista ou não? Esse menino que pede dinheiro agora vai ver o artista e vai achar uma forma de pedir dinheiro. Aí eu pensei, se esse menino, que antes pedia dinheiro na janela, pegar uma laranja e aprender a fazer um malabares, ele está aprendendo uma profissão também. Ele está virando um artista. Não, em outros lugares existe uma credencial também, que, de forma simplificada, e a gente propôs, a gente propôs várias formas de a gente poder estar... tem uma credencial... De a gente estar podendo, organizar isso. Tá. Mas aí meio que parou e não foi para frente o diálogo. E que a gente tem que retomar nesse processo mais amplo. Isso que eu ia perguntar para vocês... Existe essa diferenciação dos tipos de circo? Porque se eu falo de um circo tradicional, eu estou falando de uma coisa. Você está falando de um outro perfil de artistas que está ligado ao movimento circense, que trabalha na via, no espaço urbano. Você tem um circo de Solé, que é um outro circo. Você tem gente trabalhando com técnicas circense... na área de entretenimento, por exemplo, ou na área formativa. Acho bacana também a gente ilustrar esse perfil, essa diferença. E qual é o universo de artistas que existem em Sorocaba trabalhando com isso? Porque eu acho que o mapeamento também vai ser importante para a gente dar consistência em quantos artistas são esses, quem são esses artistas. E cada formato, cada linguagem vai exigir a sua discussão, né, específica. Eu acho que cabe, sim, né, a gente ter discussões aqui sobre circo assim, circo assim, circo assim, circo assim, porque se coloca tudo no mesmo caldeirão, às vezes eu acho que enfraquece, né, a causa de cada um, que é muito, muito válida. A solução que contempla um não
Exatamente. Exato. Porque, por exemplo, quando eu estou ouvindo você falar da escola de circo, por exemplo, eu acho que a tua escola vai exercer um papel fundamental na cidade. Ela hoje começa eu com acho que uma já vem configuração, mas ela pode sim se tornar uma grande escola para artistas também. Né? Você pode ter na tua escola vertentes distintas. A gente acabou de falar nas discussões anteriores que a gente tem muitos trabalhos de iniciação, mas não tem uma continuidade. Quer dizer, a partir do momento em que a cidade perceba que existe essa escola, porque eu acho que nem todo mundo os reconhece ou sabe da existência de vocês, porque a cidade é muito grande. A Secretaria de Cultura descobriu vocês num centro esportivo. Nós fomos num evento no centro esportivo, eu vi o trabalho de vocês e cheguei e falei para o Reis, olha, existe uma escola, é importante que a gente ache essa escola e que eles possam trabalhar mais proximamente a gente, da mesma forma como você tem trabalhado bastante com a gente. Então, quer dizer, a gente precisa... essa é uma lacuna também. Quem são essas pessoas, o que se está fazendo, e da mesma forma como você tem muitos alunos apaixonados por circo, muito provavelmente a gente pode criar uma geração aí, pode contribuir para o aparecimento de uma geração que vai fazer um investimento numa carreira ligada a circo, seja por uma questão física ou seja por uma questão artística também. Sim. Porque quando a gente sobe em cima do palco, tem... Por isso que eu achei. Nós, quando subimos em cima do palco, vamos fazer algum trabalho, uma filmagem assim, nós temos que apresentar nossa carteirinha. Do quê? De artista. O que é? Você é atriz, você é isso, você é aquilo. Então, que seja também tudo acertado isso daí. O que eu tenho é minha carteirinha, que eu sou artista. Porque de o rua. artista circense tem que ter o mesmo status que um ator tem, né? Que um músico Sim, tem. sim. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, nesse projeto político... Ainda tem colocar essa visão um pouco Exatamente. preconceituosa, né, que a Iracema colocou lá no início, que quando os artistas circenses chegavam na cidade, as pessoas escondiam suas galinhas, suas coisas, porque achavam que iam roubar ou que iam sequestrar. E parece que assim, na educação isso ainda não foi modificado, assim, eu acho. Ainda se vê. Aí a gente tem como referência um Circo de Soleil, que é uma coisa tão longe, e não vê o que a gente produz aqui, o que a gente está crescendo. Eu acho que é uma discussão que não dá para ser feita em 1h30, como agora. Aí fica também minha colocação aqui, que eu acho que colocar duas discussões juntas aqui é delicado, né? E eu não sei as questões de burocráticas que levaram a isso, mas eu acho que não dá conta, né, de discutir assim, parece que fica superficial. É importante que haja esse momento, né? Tá riquíssimo. Mas que a gente pudesse... Também que, desculpa eu cortar, eu acho que nós temos que ter espaço, nós temos que ter projetos, porque nós fomos trabalhar para Votorantim, por quê? Porque não tinha condição de trabalhar aqui nesse circo. Porque dava de chover, e se chovesse, não ia comportar todo mundo. Quer dizer, nós queríamos trabalhar aqui. Aqui é a nossa casa. Mas aqui não tem condição. Entendeu? E assim muitos outros também que querem trabalhar aqui, eles querem um espaço, eles precisam de um espaço. Então, também tem que se pensar isso daí. Ter um espaço para trabalharem. É o caso, eles estão trabalhando aqui no Farol. Por quê? Porque não tem espaço também. É como você cortar uma floresta. Onde vão os bichinhos? Vão tudo para a cidade. Para quê? Porque eles não têm, cortaram todos os espaços deles. Você entendeu? Então, isso tem que ter espaço para trabalhar, precisa. Porque nós queremos trabalhar. E eles mais ainda, que nós já estamos no fim da picada, vamos dizer. Você está entendendo? O nosso caso não é tão interessante como o dessas crianças de agora. Então, aí a pergunta que eu queria fazer é essa. Vocês são uma velha guarda que conta parte da história de um circo tradicional, e eu queria entender qual é o circo de hoje, qual é a cena contemporânea do circo em Sorocaba. A gente tem noção de que cena é essa? Hoje em Sorocaba, eu posso dizer desde que eu venho para cá o que eu conheço. Quando eu cheguei em Sorocaba, eu estava procurando aprender circo-teatro, pesquisando circo-teatro, me falaram muito da história do Circo Guaraciaba, eu conheci o Alexandre, e foi muito legal porque eu pude ver isso. Mas a minha área sempre foi mais palhaço e malabarismo de rua. E
E os artistas que passavam aqui não ficavam. Então, na minha cidade, onde eu comecei o circo em Presidente Prudente, eu não sou de Presidente Prudente, mas vivi lá e comecei lá. Eu aprendi com pessoas que passavam pela cidade e era quem trazia informação de fora. A internet ainda não era tudo o que é hoje. Hoje a gente consegue se formar pela internet, basicamente. Mas Sorocaba, o que eu senti foi isso. Os artistas não param, não germinam, não deixam frutos, não contaminam as pessoas com o que eles estão trazendo. E eu me sentia sozinho, né? Será que eu sou o único malabarista da cidade, né? E depois que eu vim morar aqui, fui descobrindo que havia algumas pessoas que faziam, mas que tinham outras profissões, faziam outras coisas. Hoje a gente tem a Usinarte, que já vem há alguns anos dando muita força ao circo. Nós temos tradicional o Circo Araciaba, que é uma baita referência, que a gente acaba pegando carona nisso e abrindo portas para nós também. A gente tem... Eu estou todos os domingos no Parque das Águas há 1 ano e meio. Em alguns momentos eu me afastei, mas eu procuro estar lá e procuro... no futuro abrir uma sede pública ali, de palhaços, de circo, porque é um local maravilhoso, mas é pouca a cena circense da cidade. Nós temos alguns artistas isolados que fazem trabalhos, mas tentamos fazer algumas reuniões e ainda tá difícil de fazer. Assim, o que ela falou foi incrível, que falta espaço, realmente faltam. Assim. Nós estamos com projetos de fazer cabarés, de fazer noites de palhaços, noites de artistas, para poder juntar realmente os artistas que estão e para poder incentivar quem está querendo se apresentar e não tem espaço e para levar isso. Então, o que eu vejo hoje ainda é muito pequeno. A Estação Laranjada também foi tomada a dianteira ali por muitos artistas, muitos malabaristas de rua também, que agora estão levantando um projeto cultural muito bacana. Então, para a gente pensar para as próximas reuniões, é isso. Assim, como que a gente pode deixar de perder essa ferramenta que está passando pela cidade e não está ficando, assim. Como que a gente pode mudar esse panorama da fama de Sorocaba, de São José dos Campos, assim também, de que ali não dá, ali não vale a pena. Nós temos hoje as convenções nacionais juntam em média 600 pessoas. Dessas 600, 60% são artistas viajantes. E que muitos circulam os circuitos de convenções. Então, se encontram no Equador, depois de 4 meses os caras chegam até aqui. Então, são milhares de artistas que estão por aí rodando, estão deixando de vir a Sorocaba. Porque eu acho que quando você coloca essa provocação... Porque é uma outra lógica. Você né? coloca essa provocação de qual é a cena do circo atual, eu acho que é delicado mesmo. É que é pequeno. Exige muito debate, muita conversa ainda, porque eu acho que realmente a gente tem um referencial histórico de um patrimônio cultural histórico que é a família Guaraciaba, e me parece que eles são a única história de circo nessa cidade. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que as coisas começam agora. A história de circo-teatro, Sorocaba E é circo-teatro ainda, né? Que ainda é um gênero teatral, né? O circo é muito flutuante. É circo-teatro. Mas eu acho que daí... E aí, como você coloca, acho que a importância da Usinarte vai ser... e de outros projetos de núcleos, de fazer cabaré, de ir para a rua assim, mas fazer bombar o circo... Como o teatro bomba aqui, né? O teatro bomba aqui. O circo eu não consigo ver assim ainda. Tem iniciativas muito pontuais. Filhos do Guaraciaba, porque teve 3 décadas aí de estagnação, né? Assim, dos anos 80, em relação ao circo. 70, 80, 90, né? 80, 90, começo de 2000. Aí esse projeto que começa aqui, lá no início de 2000, movimentou a cidade de uma forma... Porque é isso que a gente talvez tenha que pensar em ver como a gente retoma algo daquela magnitude. Porque era um espaço onde tinha seminário acontecendo todo mês, um núcleo de formação aqui de jovens, espetáculo durante 3 anos. Isso foi 4 anos, 2004, 2005, 2006, 2007. Aí a gente teve um episódio aí de gente não muito bacana que embolsou uma grana e foi embora. E aí esse projeto deu uma... Mas como o poder público consegue apoiar a gente, né? E a gente também oferecer propostas e gerar uma classe circense que
Eu acho que uma coisa importante de a gente perceber é que público tem. Público tem muito. Porque a gente pode ver que a semana de circo que acontece em Votorantim, que é aqui do lado, lota da fila da gente que não consegue entrar e que a gente sabe que aqui do lado 80% daquelas pessoas são de Sorocaba. Sim, sim. Então significa tem espaço para o circo, mas talvez, como você falou, o teatro, por ser muito mais abrangente, talvez ter outros focos de história que não só um, como principalmente a família Guaraciaba, parece que as pessoas arriscam mais. O circo é isso que o Paulo falou. Eu tenho o meu trabalho, mas eu preciso buscar uma outra coisa. Então eu vou fazendo ele porque eu não tenho espaço, eu não tenho onde apresentar, as portas não são tão abertas dos locais que tem, e quando eu vou para a rua eu não consigo. Então, Agora eu vou dizer uma coisa, Jaqueline, não sei se você vai se ofender com isso ou vai se magoar, mas eu vou falar isso daí. Eu acho assim, acho que vocês precisam mais de nós artistas do que nós precisamos de vocês. Desculpa pela minha franqueza. Por quê? Quando o outro secretário da Cultura cortou aqui a verba a Semana do Circo aqui, em nenhum momento nós paramos. Porque aí nós entramos com projetos e aí é que foi que nós rodamos mais ainda do que ficar esperando uma vez por ano ele dar a verba para a gente trabalhar na Semana do Circo. Você entendeu? Não estou criticando, eu só estou falando a verdade. Sim, eu estou sim. falando, expondo a verdade. Porque nós estamos aqui e nós estamos oferecendo a nossa arte. Então, isso é interessante para vocês que estão ali na beirada do comando, para mostrar o serviço de vocês. Através de nós, você mostra o nosso... A grande questão que a gente que essa é a nossa batalha, infelizmente, a cultura não está no comando. Deveria, mas não está. Pois é, então, isso que é ruim. Que é muito mais estruturante, porque dentro de uma governança, isso não é mérito de Sorocaba, é uma realidade do país, e recentemente nós tivemos a Isaura Botelho discutindo cultura no SESC, que falou que o primeiro Ministério da Cultura, que foi na França, já começa sendo criado para dar um emprego ou um cargo para o melhor amigo do presidente que tinha sido impostado. Então, a nossa história já começa errado. E você já sabe, olha, não é só aí. Sim. Porque nós estivemos em Itapetininga, levamos o folder, levamos o boleto, levamos tudo, só para eles entregarem, para eles distribuírem, que nós íamos apresentar em Itapetininga. Nós chegamos lá, a equipe chegou lá para apresentar, estava todo embaixo do balcão o folheto, nós catamos, nós, os artistas, pegamos folheto e saímos para a cidade distribuir folhetos para todo mundo. De noite encheu. Porque, graças a Deus, nós, o Circo Teatro, né? Eu digo Circo Teatro, nós somos boca a boca. Nós não dependemos de jornal, nós não dependemos de televisão. Nosso é boca a boca. Agora é melhor ainda, porque tem Face, nós jogamos no Face, que aí pega todo mundo. Você entendeu? Então, nós somos assim. Mas nós temos um lugar, que nem o caso aqui, o circo. Isso aqui já é uma referência nossa. O Circo Guaraciaba, quando eles falam assim, vai ter espetáculo Circo Guaraciaba, vai ser lá no cirquinho? E a primeira coisa que eles perguntam, não, dessa vez vai ser lá no Teatro de Votorantim. Que pena. Você está entendendo? Foi nesse sentido também que eu coloquei. Esse espaço fervilhava, né, no começo dos anos 2000. Exato. Assim, eu acho que quando foi Escravizaura aqui, no último espetáculo, foram 10 apresentações. No último espetáculo, voltou que não coube, umas 60 pessoas voltaram, que não conseguiram entrar. Você entendeu? Então, é uma coisa que produz efeito. Não é uma coisa assim, vai 10 pessoas só, não vai surtir efeito, né? Mas não é. É uma coisa que ela causa efeitos, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque a nossa intenção era isso, era reviver o Circo Teatro. E, com isso, os meninos têm espaço também para trabalhar, para levar o cabaré, para levar essas coisas dele. Você entendeu? Tem espaço para todo mundo aqui. Eu acho que o que você falou, que vocês precisam muito mais de nós do que nós de vocês. A nossa escola Usinarte é uma escola privada, onde a gente não tem apoio nenhum da prefeitura.
né? E, na verdade, a gente estava tentando ficar sem o apoio da prefeitura, nós aqui, prefeitura ali, porque a gente não ia conseguir apoio mesmo, tão fácil. Mas eu acho que se a gente se juntar artista de rua como o Paulo para mim é uma referência de um artista de rua que está aqui em Sorocaba. Nós trabalhamos juntos e ele tem o DRT dele, entendeu? Então eu acho super justo ele trabalhar aí por aí. Então eu acho que a prefeitura tinha que liberar essas pessoas para trabalhar, entendeu? Se ela quiser contribuir, ela que vem atrás, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que se juntar também e fazer esses bate-papos mais vezes, porque é onde eu acho que a gente vai ressaltar assuntos mais polêmicos, né? E é isso aí, gente. Eu acho que o Paulo tem que estar no próximo debate. Não, eu acho importante a gente lembrar o seguinte, Gui, infelizmente ou felizmente, a ideia de duas rodas na mesma... Muito desse processo aqui foi construído dentro do Conselho. Tá. E houve uma unanimidade no Conselho em que algumas situações haveriam duas rodas no mesmo dia. Eu também acho complicado, porque eu estou vindo desde o primeiro momento e as rodas não se esgotam. A gente, no geral, na primeira roda, a gente vai embora. Não precisa se esgotar também, não precisa se esgotar. E outra coisa, tem as gravações individuais, tem a contribuição em texto. E aí eu chamo a atenção para os artistas ligados ao circo que estão aqui, que no processo da construção do plano, vocês vão ser fundamentais para ajudar a gente a desenhar uma política específica para a área. Então, é muito importante a presença de vocês aqui, mas depois uma reflexão e uma participação mais próxima na construção do plano mesmo. Sim. Então, é importante que vocês nos indiquem com quem gravar individualmente, né? Então, a gente tem um processo histórico sendo registrado aqui, tem outras ações. Então, a ideia das rodas de conversa é que, a partir da roda, as pistas venham chegando para levar a gente até essa informação. Um estreitador de relações, né? Exatamente. Para que a gente comece a se comunicar mais. Então, nós estamos totalmente abertos para sugestões de com quem falar, como contar essa história, como identificar potenciais e necessidades, e o mapeamento está vindo aí. Já sugiro também que a gente se organize para que no mapeamento o circo esteja presente, que os artistas, os produtores, enfim, quem está trabalhando nesse setor esteja presente, porque é preciso que a gente tenha os indicadores oficiais para fazer um trabalho. E eu ressalto uma coisa que eu acho que é muito importante, eu também aprendi isso no caminho. Não somos... eu e vocês, ou o poder público e vocês, somos nós. O processo da construção política da cidade é construído por todo mundo. É metade poder público, metade sociedade civil, senão a gente não se apodera disso. E por isso eu ressalto de novo que a construção do plano precisa vir das demandas da sociedade civil, e o poder público serve como o norteador das questões de marcos legais, de ações efetivas, etc. Mas, por exemplo, eu estava falando com o Dolis aqui até 5 minutos. De todas as rodas, tem uma coisa que para a gente é gritante o tempo inteiro, que é o espaço formativo. Quer dizer, dentro dessa política, qual é o espaço de formação cultural que nós vamos criar, seja para formar cidadão, que tem uma formação cultural interessante e ampla, seja para construir um caminho artístico, um caminho profissional artístico. Então, talvez a gente tenha que se perguntar assim, será que não está na hora de Sorocaba ter uma escola municipal de cultura? Né? Será que nós não somos uma cidade com porte para ter uma escola municipal de cultura que perpasse por essa complexidade que é a formação nessa área? Afinal, aqui é a Manchester Paulista. Exatamente. Então, isso, quando eu falo em política, eu estou falando num plano que vai para além. Então, você tem uma escola particular que não compete com uma escola municipal, com a possibilidade de a gente ter corpos estáveis, né? Então, a gente discutir isso aqui. Então, a gente tem uma orquestra sinfônica na cidade, mas nós poderíamos ter um grupo de dança, nós poderíamos ter uma escola de teatro que produz. Quer dizer, são inúmeras as possibilidades, mas a gente precisa que todo mundo ajude a gente a desenhar, porque vocês estão vivenciando e sabem quais são as virtudes e as dificuldades desse setor. Então, a participação de vocês é fundamental. Sim. Pegando um gancho rapidinho no que você disse sobre o espaço formativo, é muito importante Só um minutinho, Paulo, desculpa. O UD tem horário, eu acho, é isso? Então o Udi vai indo e daí você continua. Obrigado, Udi, uma salva de palmas. Udi Rocha, muito obrigado. Valeu, palhaço. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.
só deixa o Paulo concluir o que ele disse. Eita, nós, mas dá tempo ainda? Mas dá tempo ainda dele pegar aqui? Bom, legal. Muito legal poder ver ele, né? Oh. Dinossauro. Sobre os espaços formativos, é muito importante realmente. O que a Usinarte está fazendo é muito legal, porque eles pegam uma área... eles estão abordando uma área circense que realmente precisa de orientação, que sem orientação ela não vai para frente. A parte de aéreos, a parte de acrobacia é uma parte que exige certos cuidados, certas... É delicado, né? Você pode se acidentar com isso. Então, o que eles estão fazendo é muito importante e tem que haver. A parte de palhaço, de malabarismo, é muito importante que haja também. Mas ela é o malabarismo, por exemplo, como eu falei, a área mais popular do circo que a gente tem no Brasil. E ela a gente não tem uma escola nacional, um curso nacional de malabarismo de alto nível. Não existe. Os malabaristas de alto nível são todos autodidata. Que buscaram conhecimento, que viajaram, que foram atrás, que foram nas convenções e que evoluíram por si só. E são os mais populares, são os que estão viajando, são os que estão apresentando, são os que estão produzindo também. Espaço formativo a gente precisa muito, a gente precisa também de, como ela falou, de espaço físico. Se essa lona ficasse até um pouco mais tarde, a gente tivesse uma abertura maior para organizar cabarés aqui, para organizar eventos aqui, que pudesse trazer a galera que está em casa lá. Eu fico... Sorocaba foi uma cidade que me impressionou de ver quantos artistas estudam e quão pouco eles apresentam. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu vi muitas pessoas que estudaram 8, 9 anos, fizeram ETAC, fizeram a outra escola, esqueci o nome, fizeram a oficina cultural, fizeram o SENAC, mas você apresenta o quê? Ah, não, eu não tenho grupo, eu não estou apresentando. Então, as pessoas precisam apresentar também. É uma via de mão dupla. Precisa do espaço formativo, mas precisa... Anos pesquisando, anos estudando, anos se formando e não consegue apresentar. Então, a gente precisa ter... Pelo tamanho da cidade de Sorocaba, se a gente comparar com as outras cidades do estado de São Paulo, é a única que não tem um festival de circo. Se a gente impulsionar as pessoas que têm a apresentar e começar a gerar, a partir daí, um vínculo de apresentações, as pessoas poderem mostrar o seu trabalho, poderem ganhar, mesmo que seja um pequeno cachê, mesmo que seja um espetáculo ao chapéu, a cultura do chapéu, ela é muito forte fora do Brasil. Na Argentina, ela é muito forte. Você vê interessante, eles são de rua. Tem os outros que trabalham na praça, né? Que são artistas de praça, trabalham de rua, não farol, trabalham na rua. Nós trabalhamos no palco. Eu não consigo trabalhar na rua. Você entendeu? É cada um no seu espaço. Cada artista é no seu espaço. A Geisa com o Alexandre, eles trabalham na rua. A minha sobrinha. Eles trabalham no farol. Nós, se não trabalharmos em cima do palco, ou pelo menos no teatro, assim, nós não trabalhamos, porque não é a nossa função, nós não conseguimos. Eu não consigo, eu não tenho capacidade de fazer isso. Você entendeu? Que o Carlinhos faz e outros fazem aí. Ou eles fazem. Você entendeu? Eu não consigo. Então, teria que... Quer dizer, a gente tem que mapear, a gente tem que criar condição de espaço e a gente tem que criar gente. O mapeamento é importantíssimo. Então, sexta-feira lança oficialmente. É muito importante que as pessoas do setor se organizem para depositar os seus dados para que a gente tenha um panorama, um indicador. Só me lembrei de uma coisa, o que o Gabriel disse, e que ela também disse, sobre o poder público procurar e a gente procurar. É muito importante que os dois façam isso, mas é muito importante também que o poder público... É muito importante que vocês consigam chegar a alguns artistas que ainda não entenderam a importância disso. Eu levei 7 ou 8 anos para entender a importância. E tem muitos outros bons artistas na cidade que ainda não entenderam isso, que eles não estão aqui agora. E que eles têm que saber o quanto fundamental seria eles estarem aqui. O pessoal da Estação Laranjada, por exemplo, deveriam estar todos aqui. Porque eles são produtores culturais que estão fazendo
alguns meses, todo final de semana, um evento muito legal, e não estão aqui. Então a gente tem que, alguns artistas a gente vai ter que pegar pela mão. Se eu tivesse sido pego pela mão há 6 anos atrás, hoje eu já estaria em outro patamar de discurso político, de entendimento político. Então, o mapeamento é muito importante, mas talvez é importante seja um senso físico também, que pessoas vão nos espaços, que conheçam quem são, que peçam quem mais você conhece, vê na lista, esse cara não está na lista de pessoas. Então precisamos saber quem são essas pessoas, né? E como atingir eles ativamente também. Acho que pode agregar muito a esse processo. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente se aproxima. Então, se você está aqui e me dá a pista, eu consigo me aproximar. Porque a gente não tem o dado oficial, você entendeu? Então, são essas aproximações que vão nos levar. Então, por exemplo, eu fico ouvindo aqui, a tua escola poderia estar trabalhando com os grupos de teatro, com os músicos. Estabelecer parcerias. Aí o trabalho... Bem bacana. Né? Então, isso tem ficado claro para mim nas rodas também, o fortalecimento de trabalhos mais complementares. Então, você tem teatro, dança, música, circo, às vezes compondo espetáculos que reúnem talentos distintos. Eu acho que essa é uma cena também que a gente precisa fortalecer. Legal. E também o caso, não sei como é que funciona aqui, aí eles dizem assim, mas se é ali na biblioteca, não pode cobrar. Tem que ser de graça. Mas tem que ser de graça, mas também não dá cachê. Você está entendendo? O artista não trabalha de graça. Então, mas ele precisa ter o dinheiro. Isso a gente consegue pensar numa organização. O teatro cobra ingresso, mas a gente só precisa dar diretivas objetivas. Então, por exemplo, para o circo funcionar à noite, eu tenho que ter equipe, que é uma equipe que não pode ser confundida com a equipe da biblioteca. Então, a gente precisa, literalmente, reconhecer que o circo pode estar dissociado da biblioteca, mantendo resguardada a segurança da biblioteca, etc. Então, vai ter uma circulação de público? Vai ter. Mas, para organizar isso, quer dizer, a princípio, eu tenho espaço, mas eu não tenho todas as condições, porque eu preciso pagar hora extra. Então tem uma série de coisas. É possível resolver? Quando você me falou Parque das Águas, sabe um espaço que a gente pode ceder para vocês, que é super possível? A Arena, você já viu a Arena? Ela não está embargada? Não, é possível. Essa arena... Então, a gente pode ali. Não, é meu na sonho. arena. É meu sonho. Então, você tem a Arena e você tem a Arena do Parque Ipiranga, você tem outras possibilidades. Via Secretaria de Cultura, a gente viabiliza a possibilidade nesse sentido. Às vezes eu não posso resolver financeiramente uma situação, mas a gente pode criar um espaço de ensaio, de apresentação, que a gente vai regulando isso, entendeu? Porque a Arena, por exemplo, é absolutamente ociosa. Absolutamente ociosa. Mas pode ser é resolvido incrível. através de projetos, não? Sim, é possível, De porque é só uma os questão da espaços gente ociosos. ir oficializando. Então, a linguagem da Secretaria de Cultura, quando ela vai no jurídico, ela tem que sensibilizar o jurídico para o uso disso. Então, quer dizer, a gente vai conseguindo, juridicamente, estabelecer os espaços, deixando disponível. Eu acho isso também. Eu já quis ter feito um programa de ensaios. Eu queria que os ensaios das bandas, por exemplo, fossem abertos. Ali a gente cederia o espaço e as bandas ensaiariam e seria aberto ao público. Então, a gente estava chamando a Arena de ensaio, porque eu acho também que inúmeros espaços públicos são ociosos e poderiam ser ocupados. A gente pode fazer um edital de ocupação de praças, ocupação de parques. Isso é possível. Então, é isso que eu falo. À medida que a gente conversa, a gente vai criando mecanismos legais de te deixar tranquilo para fazer o teu trabalho. Bacana. Isso é super possível. Eu acho Legal, que legal. já 11h30, a gente precisa infelizmente, eu vou fazer o encerrar, papel né? do chato, eu ficaria até de madrugada, mas eu acho que tem gente que depende aí de transportes também e tudo. Então, agradecer muitíssimo a Iracema Cavalcante. Muito obrigado. Vocês não têm que agradecer, nós é que agradecemos a vocês, porque vocês estão dando continuidade àquilo que nós já estamos parando. Você entendeu? bom. Então, Sim. se alguém tem que agradecer, somos nós agradecer a vocês. Entendeu? Porque vocês amam e continuam lutando e não deixando É o um circo privilégio cair. ter vocês aqui e poder conversar com vocês, né, dialogar com Obrigada. quem tem assim um fazer histórico. Obrigado, Gabriel.
Gabriel Manzini, nosso futuro formador de muitos artistas aqui, circenses. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Galindo. Obrigado, valeu. Samir, pela colaboração. Jaqueline.